Fala aí, galera da SpaceX, beleza? Espero que esse vídeo encontre todo mundo bem. Estamos de volta aí para começar a gravar agora os vídeos sobre industrialização. A gente começa hoje com as revoluções industriais e as classificações das indústrias. Bom, para começar, eu acho importante a gente lembrar que nem sempre os bens de consumo foram produzidos por indústrias. As coisas no passado eram produzidas artesanalmente. O artesanato é uma atividade que ela se mantém ao longo do tempo, ela continua aí existindo, mas a maior parte dos bens de consumo que entram na nossa casa hoje não são produzidos artesanalmente, são produzidos por indústrias. E quando é que isso começou, efetivamente? Quando é que as coisas foram aos pouquinhos deixando de ser produzidas pelo artesanato e começaram cada vez mais a serem produzidas pela indústria? Isso vai acontecer especificamente na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Isso vai acontecer na Inglaterra por conta de alguns fatores específicos que naquela época só se reuniam lá na Inglaterra. É por isso, inclusive, que a Revolução Industrial ela tem uma importância geográfica importante. Importância geográfica importante é ótimo, né? Uma importância geográfica grande, desculpe a redundância, uma importância geográfica bem grande, porque só a Inglaterra, naquele momento, vai reunir as condições para a Revolução Industrial acontecer. E quais são essas condições? Primeiro, uma relativa estabilidade política e econômica. Para investir em um lugar, principalmente do ponto de vista industrial, você precisa dessa estabilidade. Segundo, que havia dinheiro disponível. Terceiro, que havia redes de transporte relativamente eficientes. Havia mercado consumidor, havia matéria-prima e havia mão de obra disponível. Então, esses fatores reunidos, concentrados no espaço inglês, foram os fatores determinantes para que a Revolução Industrial acontecesse lá, na segunda metade do século XVIII, e não acontecesse em outro lugar. Daí essa importância geográfica que eu estou colocando para vocês. Portanto, na prova da SpaceX, normalmente, o que a galera mais cobra são esses fatores de localização e algumas características deles. Então, por exemplo, a principal fonte de energia, eu esqueci da fonte de energia. É óbvio que fonte de energia também era muito importante, além de todos esses fatores que eu citei. A fonte de energia da primeira Revolução Industrial foi o carvão mineral, carvão tirado do subsolo inglês. A principal matéria-prima foi a lã, porque foi o algodão, porque a principal indústria que se desenvolveu durante a primeira Revolução Industrial foi exatamente a indústria têxtil. Então, características desses fatores que levaram à Revolução Industrial, bem como os próprios fatores, aparecem na prova de vocês, tá certo? Com alguma frequência. Bom, uma vez que a primeira Revolução Industrial, ela acontece, os bens de consumo vão começar cada vez mais a serem produzidos dentro de unidades industriais, dentro de unidades fabris. Até que no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, acontece uma segunda Revolução Industrial, dessa vez nos Estados Unidos, e a principal característica dessa segunda Revolução Industrial é que começa a ser utilizada uma nova fonte de energia. As pessoas vão deixando, os empresários da indústria vão deixando de lado aos pouquinhos o carvão e começam a introduzir o petróleo e a eletricidade. É isso que vai marcar, é isso que vai caracterizar a segunda Revolução Industrial. Além disso, o tipo de indústria também vai mudar. O tipo de indústria protagonista da Revolução também vai mudar. Vai deixar de ser a indústria têxtil e vai passar a ser a indústria siderúrgica e metalúrgica, a indústria ligada ali à produção, beneficiamento de aço. Já no século XX, de novo na segunda metade, é curioso, reparem, como as revoluções industriais elas acontecem em ciclos aí de aproximadamente 100 anos. Na segunda metade do século XX, começa a revolução do meio técnico-científico ou
alguns autores chamam também de terceira revolução industrial, que onde não há troca de base energética, porém acontece a introdução da informática e das tecnologias de telecomunicações que a gente conhece hoje. Então, a fibra ótica, a internet, as transmissões via satélite, tudo isso começa a se popularizar. O microcomputador, isso que a gente está fazendo aqui agora, só acontece graças à tecnologia da revolução técnico-científica, da terceira revolução industrial. Portanto, apesar de não haver mudança de base energética, como aconteceu da primeira para a segunda revolução industrial, a revolução técnico-científica, que acontece também nos Estados Unidos, inclusive, a diferença aí é que a revolução técnico-científica acontece na Califórnia, acontece na costa oeste dos Estados Unidos, e não na região tradicional ali do nordeste dos Estados Unidos, e não na região tradicional ali das indústrias americanas. Antigo, o pessoal chamava de Manufacturing Belt, no nordeste dos Estados Unidos. A terceira revolução industrial ela acontece na costa oeste, ela acontece nas imediações de Los Angeles. Vai haver lá os tecnopolos, que são lugares de produção científica associada às universidades, e essas inovações que saem dos tecnopolos e das universidades vão acabar chegando para as fábricas, vão acabar chegando para as indústrias, tá certo? Então, e essa tecnologia da informação toda que vai mudar dramaticamente a maneira das fábricas se organizarem, vai diminuir demais a quantidade de mão de obra nas fábricas, vai introduzir a robotização. Então, sem dúvida nenhuma, é uma revolução em relação ao modo de produzir que nós tínhamos no século XX. Tá certo? Então, essas são aí as três revoluções industriais. No próximo vídeo a gente fala sobre os tipos de indústria, tá certo? Valeu!